Se soubesse que o caminho para a riqueza passaria por escolhas sombrias, você ainda o seguiria? Essa pergunta sempre me assombra. Às vezes, me pego encarando o teto no meio da noite, o silêncio da casa quebrado apenas pelo som distante do trânsito de São Paulo, e penso em tudo o que fiz para chegar até aqui. Me pergunto se naquele tempo teria tomado as mesmas decisões se soubesse onde elas me levariam. Mas você não veio até aqui para ouvir arrependimentos. Quer saber a verdade, não é? Como eu, uma garota que cresceu nas favelas de São Paulo, cheguei a viver entre os ricos e poderosos. E mais importante, a que custo? Meu nome é Viviane. Deixe-me contar como tudo começou. Cresci em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. As ruas estreitas, as casas amontoadas, umas sobre as outras, e o cheiro de café requentado e pão amanhecido foram as primeiras coisas que conheci na vida. Minha mãe fazia o possível para me criar sozinha, trabalhando como diarista nas casas de famílias ricas. Ela saía de madrugada e voltava à noite, exausta. A vida que ela levava era tudo o que eu não queria para mim. Enquanto as outras meninas sonhavam com casamentos e famílias, eu sonhava com algo mais. A cada novela que assistia, a cada revista que folheava, eu via mulheres elegantes, sempre tão distantes da realidade que eu conhecia. Elas tinham tudo o que eu não tinha: roupas caras, carros importados, casas que pareciam palácios. Eu olhava para aquelas fotos, aquelas vidas, e sentia algo crescer dentro de mim. Algo que eu não sabia nomear na época, mas que hoje reconheço como inveja. Essa inveja foi o combustível que me manteve em movimento. Enquanto meus amigos se contentavam com empregos comuns, eu sabia que não queria ser como eles. Eu precisava de mais, merecia mais. Mas como uma garota da favela poderia conseguir o que aquelas mulheres tinham? Essa pergunta me perseguia todos os dias. E foi ela que moldou cada decisão que tomei a partir dali. Aos 18 anos, consegui meu primeiro emprego fora da favela. Eu era balconista em uma padaria, um trabalho honesto, mas que me deixava com a sensação de que o tempo estava correndo contra mim. O dinheiro era pouco, mal cobria as despesas, e cada dia que passava sem que eu visse uma saída daquele lugar era uma facada no peito. Mas eu nunca fui do tipo que aceita um destino sem lutar. Eu observava as pessoas ao meu redor, estudava seus comportamentos, tentava entender o que fazia alguns serem ricos e outros pobres. Essa inveja foi o combustível que me manteve em movimento. Enquanto meus amigos se contentavam com empregos comuns, eu sabia que não queria ser como eles. Eu precisava de mais. Merecia mais. Mas como uma garota da favela poderia conseguir o que aquelas mulheres tinham? Essa pergunta me perseguia todos os dias. E foi ela que moldou cada decisão que tomei a partir dali. Aos 18 anos, consegui meu primeiro emprego fora da favela. Eu era balconista em uma padaria, um trabalho honesto, mas que me deixava com a sensação de que o tempo estava correndo contra mim. O dinheiro era pouco, mal cobria as despesas. E cada dia que passava, sem que eu visse uma saída daquele lugar, era uma facada no peito. Mas eu nunca fui do tipo que aceita um destino sem lutar. Eu observava as pessoas ao meu redor, estudava seus comportamentos, tentava entender o que fazia alguns serem ricos e outros pobres. Descobri que, para ter o que eu queria, precisaria ser mais esperta, mais estratégica. Então, aos 25 anos, me tornei secretária em uma empresa no centro da cidade. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas era um passo em direção ao que eu realmente queria. O escritório ficava em um prédio moderno, e eu me lembro da primeira vez que andei de elevador ali. Era como se estivesse subindo na vida, literalmente. Cada andar me aproximava mais dos meus objetivos.
Mas a realidade daquele emprego não demorou a me alcançar. Eu era apenas mais um rosto no meio de tantos, mais um nome na folha de pagamento. O salário era o suficiente para pagar o aluguel de um pequeno apartamento e sobreviver, mas não me levava mais perto do que eu realmente desejava. Era uma sensação sufocante, saber que, apesar de todos os meus esforços, eu ainda estava presa. Presa na rotina, presa em uma vida medíocre. Foi nesse momento que decidi que, se as oportunidades não apareciam para mim, eu teria que criá-las. Eu comecei a frequentar eventos onde as pessoas ricas iam, me infiltrando em um mundo que não era meu, mas que eu estava determinada a conquistar. Eu não era uma delas ainda, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário para ser. Minha chance finalmente apareceu quando conheci Eduardo, um empresário viúvo, em um evento beneficente para o qual fui convidada por um colega de trabalho. Era uma daquelas noites em que a elite de São Paulo se reunia para exibir suas riquezas e fingir interesse em causas sociais. Eu estava lá, observando tudo e todos, como uma predadora à espreita de sua presa. Eduardo estava em um canto, segurando um copo de vinho e olhando distraidamente para o vazio. Havia algo nos seus olhos, uma tristeza profunda que o separava dos outros homens ali. Eu sabia que aquele era o tipo de vulnerabilidade que poderia ser explorada. Essa festa é realmente uma forma de aliviar a consciência pesada de muita gente, não é? Eu me aproximei, com um sorriso no rosto e uma taça de champanhe na mão. Eduardo se virou para mim, surpreso com a minha abordagem. Ele pareceu ponderar minhas palavras por um momento, e então sorriu, um sorriso triste. Às vezes é exatamente isso que parece. Ele respondeu, quase em um sussurro. Desculpe, não quis ser tão cínica logo de cara. Eu sou Viviane. Estendi a mão e ele a apertou, firme, mas com delicadeza. Eduardo, ele se apresentou. Você está aqui com alguém? Vim com um colega de trabalho, mas parece que ele encontrou uma companhia mais interessante. Ri levemente, apontando para o meu colega que estava entusiasmado conversando com uma mulher que parecia uma socialite. A conversa fluía naturalmente entre nós. Eu sabia como ser encantadora, como dizer as coisas certas para que ele se sentisse confortável ao meu lado. Compartilhamos risadas, algumas histórias, e quando a noite estava chegando ao fim, ele me olhou com uma expressão pensativa. Gostaria de continuar essa conversa em outro lugar? Em um jantar, talvez? Eduardo perguntou. Seu tom era suave, quase hesitante, como se estivesse dando um passo incerto. Seria um prazer, respondi com um sorriso caloroso. Gostei de conversar com você. Nos dias que se seguiram, Eduardo e eu começamos a nos ver com frequência. Jantares em restaurantes caros, passeios pelos jardins do Parque Ibirapuera, noites em que ele me levava para conhecer os lugares que sua falecida esposa amava. Eu estava me infiltrando em sua vida, ocupando o espaço que ela havia deixado. Meu coração disparou. Era a oportunidade que eu esperava, mas não podia demonstrar o quanto aquilo me agradava. Passaram-se 7 meses desde que começamos a sair juntos e fomos comemorar em um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Um daqueles lugares onde os pratos são minúsculos, mas a conta é exorbitante. Eduardo parecia mais pensativo do que o habitual, o que a princípio me deixou inquieta. Ele passou a maior parte do jantar em silêncio, mexendo na comida com um garfo, perdido em seus pensamentos. A conversa era superficial, cheia de pequenos comentários sobre o trabalho e as notícias do dia. Mas algo no ar me dizia que ele estava prestes a dizer algo importante. Após a sobremesa, quando a garrafa de vinho estava quase no fim, ele finalmente olhou para mim com uma expressão que misturava seriedade
e vulnerabilidade.